Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. 2 de Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um imperativo. Agora, se a graça agir sozinha, unilateralmente, ela cresceria em mim quando e se quisesse. Mas eu não poderia escolher crescer nela, o que dizer ser mandado. 2 Timóteo 2,1. Paulo diz, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Quando ele diz isso para o seu discípulo, ele não deu só uma ordem, um imperativo. Mas ele está mostrando que necessariamente precisa haver responsabilidade da parte de Timóteo. Porque se a graça fosse um ato unilateral, se ela agisse sozinha, ela fortaleceria quem e quando quisesse, se quisesse. Mas não o contrário. Paulo escreve, e ele diz aos Gálatas, vocês caíram da graça. Mas se a graça age sozinha, ninguém cairia dela, ela que derrubaria os outros. Mas ele está aplicando a responsabilidade para quem caiu e não para a graça. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, Paulo diz assim, exorto-vos na qualidade de cooperadores. Cooperadores no grego, sinergeu, trabalho conjunto. Exorto-vos na qualidade de cooperadores, de quem interage, trabalha com Deus, que não recebais a graça de Deus em vão. Mas se a graça trabalha sozinha, por que eu vou recebê-la em vão? Ela entra e faz o que quer. Aliás, ela seria irresistível. Paulo diz aos Gálatas, eu não anulo a graça de Deus. Mas se ela age sozinha, por que ele diria que não anula, se ela não pode ser anulada? Ele ia gastar tempo falando óbvio. Hebreus 12,5, e não vos priveis da graça de Deus, permitindo que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine muito. Mas se a graça age sozinha, unilateralmente, como é que eu ia me privar dela? Ela me privaria de si, mas não o contrário. A verdade é que a graça não apenas age, ela reage. Aí eu falei para aquele cara, sabe o que você não está vendo em Hebreus 4,16? Imagina que o trono da graça é o telão aqui atrás. O texto diz, acheguemo-nos, aproximemo-nos. E você tem que correr para lá. Mas a pergunta é, nós temos corrido atrás do trono? Não. Na nossa teologia prática, nós queremos que o trono seja móvel e volante e que ele corra atrás da gente. Ele que saia todo dia batendo de porta em porta na casa dos crentes. Quer graça hoje para não pecar? Hoje não, volta amanhã. E eu vou te provar que nós não vamos atrás. Jesus nos ensinou um modelo de oração, não é uma reza. Um modelo de oração. Esse modelo de oração é diária, porque em Mateus 6,10 ele nos diz, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã, você ora de novo, quarta outra vez, quinta outra vez, sexta outra vez, para orar todo dia. Nesse modelo de oração diária, ele nos ensina a dizer em Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Há pelo menos 2 décadas e meia, de mais de 3 de ministério, eu venho perguntando, questionando, indagando, entrevistando os crentes. A maioria quase absoluta, 90 e tantos %. Não ora para não cair em tentação. O que dizer orar todo dia? Aí a pergunta é, nós estamos indo ao trono da graça? Não. Se não fomos buscar ajuda, ela manifestou? Não. Não, porque Deus não quis, mas por nossa negligência. Aí o que a gente faz? A gente cria a teologia da experiência. A gente pega o cara que não buscou ajuda e que porque não buscou ajuda não conseguiu, e a gente bota ele onde? Sentado na sarjeta da vida, amargurado, choramingando. Romanos 7, miserável homem que sou. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. E aí, para explicar a graça, o que a gente faz? A gente bota Jesus sentadinho na sarjeta da vida, do lado dele, fazendo um cafuné na cabeça dele, dizendo, crente, eu te entendo, nem eu consigo transformar você. Só me resta aceitá-lo como é. E nós rebaixamos a graça de transformadora a meramente aceitadora. Isso não é a graça. Isso é um subproduto da nossa negligência, que nós criamos e resolvemos acreditar e que tem nos roubado do melhor de Deus. Preste atenção, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você, eu não vim te julgar pelo seu passado ou seu presente, eu vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Nós podemos andar em vitória, o pecado não mais terá domínio sobre vós. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. O mesmo homem que disse àquela mulher, vai, não peques mais, é o mesmo. Seus mandamentos não mudaram, o seu propósito não mudou e a sua graça não mudou. Deus seja louvado. Agora, pastor, como eu interajo com a graça? Quando Jesus diz, vigiem e orem, vigiai e orai, para não entrar ou cair em tentação, ele não está dizendo que oração é uma obra meritória. Você orou muito, mas tanto, que Deus olhou do céu e disse, uau, Cleide, tu ora pra caramba, eu estou impressionado contigo, estou lhe devendo algo. Não.
Tiago diz assim, quando ele começa falando de pedir sabedoria, depois vai para todo e qualquer tipo de assunto, ele diz, peça porém com fé, não duvidando. As palavras de John Wesley, o grande avivalista e reformador inglês, oração é um meio da graça. Você usa a oração como uma maneira de expressar fé. E Romanos 5,2 diz que a fé é o acesso à graça. Então, à medida que eu e você oramos, nós vamos buscar lá na graça a força capacitadora pela fé e a trazemos para o lado de cá. Então, a oração não é obra de mérito, é um meio da graça. Mas John Wesley chamava todas as disciplinas espirituais de meios da graça. E quando você estuda 2000 anos de história da igreja e do evangelho, todos os santos homens e mulheres piedosos que marcaram geração, que fizeram diferença, que escreveram história, têm o que em comum? Disciplinas espirituais. Eram homens e mulheres de tempo devocional com Deus. Eram homens e mulheres de oração. Eram homens e mulheres de leitura, meditação, estudo na palavra. Eram homens e mulheres de Deus que adoravam. Eram homens e mulheres que jejuavam. Mas você ouve os pregadores pós-modernos da graça hoje, eles vão dizer, você está preocupado em orar e ler a Bíblia porque você é religioso. Eles estão esculhambando as disciplinas espirituais. Jejum, então, para essa turma, parece ser coisa do Satanás. Não é só da lei. Sério, de tanto que eles atacam. E na minha opinião, de todas as disciplinas, o jejum é a mais negligenciada, a menos compreendida. Provavelmente uma das razões pela qual é a menos praticada. Um dia um cara falou para mim, um pastor falou para mim, me dá um bom motivo para jejuar. Eu falei, Jesus jejuou, tu quer ser melhor do que ele? Jesus está debaixo da lei. Eu falei, não me faça violência hermenêutica. Comigo não. Eu falei, na hora de defender graça e atacar a lei, você diz, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça é verdade por Jesus. Agora ele revela a graça, mas não ensinou e praticou nada da graça. Ele veio viver como judeu debaixo da lei, está todo mundo a viver debaixo da lei. Eu falei, diz, façam discípulos das nações, gentios. Ensine eles a guardar tudo que eu vos ensinei, inclusive o quando jejuardes, não se jejuardes. Jesus disse dos seus discípulos, eles não podem jejuar quando o noivo está presente, mas quando ele for tirado, falava da sua assunção aos céus, todo o período da sua ausência até o seu retorno, eles vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Outro dia um falou para mim, as epístolas não nos mandam jejuar. Eu falei, não, você também não vai fazer isso comigo. Porque as epístolas não mandam falar em línguas, e você ora e ensina essas coisas. E quem foi mais contundente sobre o assunto foi Jesus. Embora Paulo disse que edifica e que dava graça a Deus por falar, quem foi contundente, falarão, foi Jesus. Agora você está querendo dizer que se os apóstolos não revalidar um mandamento de Jesus, ele não tem valor? Tu está maluco? O que eles falavam dependia da autoridade dele. O que ele falou não depende da autoridade deles. Você esqueceu quem é o cabeça da igreja? Aí outro dia um falou para mim, não, esse negócio de bênção pela obediência você prega é mérito. Eu falei, engraçado. Eu já vi você levantando oferta na sua igreja. E você diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E a bênção do muito, originária do que o cara decidiu fazer, você não chama de mérito. Você diz que é lei de semeadura e ceifa. Mas quando Paulo fala o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. O que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Não tem mais semeadura e ceifa? Aí virou mérito? Eu falei, se você discorda dos meus argumentos de interpretação, nossa discussão é subjetiva. Mas se tu não concorda nem com os teus, de duas uma. Isso é ou bipolaridade ou desonestidade. Se resolva. Mas sabe qual é o problema das pessoas? Às vezes de aceitar que a Bíblia é o nosso manual, nossa regra de fé e prática, e que ela diz o que a gente vai crer, esse primeiro que ela escolheu, que vão acreditar, para depois tentar fazer a Bíblia dizer isso, para cima de mim não. Deus vai resgatar a cultura do jejum, ouça o que eu estou falando. Como um meio da graça. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Deus não deve nada para ninguém que jejuou. Mas assim como a oração, o jejum é um meio de acessar recursos. Em 2018, pela primeira vez, Deus me chamou para o jejum de 40 dias. Não estou dizendo que você tem que fazer. Mas o que eu vim entendendo aos poucos, à medida que ia crescendo nessa prática, ficou claro como nunca nesse de 40. Porque ele me gerou uma crise sem precedentes. Pastor, qual foi a crise? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Quase todo dia que eu acordo, eu falo para mim, você é crente e é pastor, se comporte.
Eu brinco que eu mal abro o olho na cama, eu viro para o lado, o Espírito Santo já está me encarando, dizendo, fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio. Se eu tentar virar a cara para ele, dou de cara com a minha mulher, dizendo, seja mais doce, meu amor. Tem sido uma batalha de uma vida lidar com isso. Só que durante 40 dias, nada e ninguém, naquele jejum, me irritava. Nada, ninguém. Pastor, se eu venci a tentação, não era nem tentado. Vencer a tentação é quando você engole a lava do vulcão para ele não entrar em erupção. O meu estava adormecido. Era um negócio tão assustadoramente calmo que minha esposa, quem conhece sabe que é um doce de pessoa, ela ficava tirando onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que eu não reconheço? Ela dizia, amor, o que está acontecendo? Eu dizia, não sei, eu estou tão calmo. Ela dizia, eu estou vendo. Eu falei, não, você está vendo por fora, você não tem noção da serenidade por dentro. Mas pastor, não foi ótimo, foi maravilhoso. Mas por que a crise? Porque acabou com a minha desculpa. A vida inteira eu dizia, o temperamento. O temperamento não mudou enquanto eu jejuava. A parte boa da liderança do colégio estava lá, purificada pela oração. Mas a parte ruim, que era a carnalidade. Não era só 40 dias sem comer, 40 dias sem entretenimento, só com Bíblia e oração. A carne, como diziam os antigos, estava apanhando que nem cachorro, estribuchando, não conseguia nem levantar do chão. Por que eu estou dizendo isso, gente? Qual é o cerne da obra santificadora? Eu aprendi aos 15 anos de idade, a carne não converte, tem que ir para a cruz. Até que Jesus venha para transformá-la, ela não vai converter. Não adianta você pedir com gentileza, dona carne, pode se comportar. Não vai rolar. Por isso que Paulo dizia, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Ele está dizendo que você tem que assumir o comando, domínio próprio, não é a carne se auto-sabotar, ela não quer isso. Romanos 8,3 disse, pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. No capítulo da transformação em Romanos 12, Paulo diz, ofereça o corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo está dizendo, mata, mas não mata literal o seu corpo. Então o que eu mato, Paulo? Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Agora lembra de Romanos 8,5? Os que se inclinam para a carne, pensam do lado de cá. Os que se inclinam para o Espírito, pensam do lado de cá. Outro dia um falou para mim, eu estava falando da importância das disciplinas espirituais. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você desperta a consciência da nova natureza. Quanto mais você ora, mais você desperta a consciência da nova natureza. Eu estava falando sobre ler a Bíblia, um falou para mim, não, é que eu não tenho tempo. Tomei o celular da mão dele, já estava desbloqueado. Abri um aplicativo. Mostrei para ele o tempo que ele gastava em rede social. A média diária, calculada na semana, 5 horas e meia por dia em rede social. Falei, então cara de pau. Falei, se você ficasse 2 horas e meia na rede social, que já é tempo demais para ver a vida dos outros, sobrava 3 para você ler a Bíblia por dia. Não, mas é que eu não acesso tudo de uma vez, eu acesso aos poucos. Falei, lê a Bíblia aos poucos. Eu sou de uma geração que a gente ouviu os pais dizer, quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Por que eu estou dizendo isso? Ele falou, vai dizer que rede social agora é pecado. Eu falei, criatura, não é pecado, mas está te ajudando a pecar. Porque tudo que te rouba da inclinação para a nova natureza, de alguma forma, alimenta a outra. Eu falei, sem contar as horas que você gasta de entretenimento, que eu sei que tu é chegado e maratonar seriado. Agora vai dizer que maratonar também não é pecado, mas te ajuda a pecar. Como? Falei, meu amigo, aqui na igreja nós estamos ensinando um casamento monogâmico, fiel. Como que a maioria dos crentes se diverte? Torcendo enquanto está vendo um filme ou seriado, o camarada largar a rabugenta da esposa e ficar com a amante. E a gente não percebe esses valores entrando. E por que que dentro da igreja o adultério, o divórcio está chegando quase no mesmo patamar do lado de fora? Aqui nós estamos ensinando sobre justiça, orando para a corrupção cair por terra. Mas enquanto os crentes estão se divertindo, estão torcendo para o bandido escapar da polícia. A gente não percebe que tem algo nos desconstruindo, desprogramando os valores, enfraquecendo tudo que deveria ter do lado de lá. Aí você pergunta, é pecado? Eu falei, não, é só uma escola. Um falou outro dia, pastor, eu não sei porque eu sou tão atentado. Não era tentado, era atentado. Eu não sei porque eu sou tão atentado na área sexual. Deus é minha testemunha, eu não vejo pornografia. Eu falei, não precisa. Você toma um banho de sensualidade todo dia. Você não precisa ver ninguém despido fazendo nada. Você é estimulado a imaginar. Porque você foi naquilo que não era pecado, em vez de ir naquilo que te impede de pecar. A maioria dos crentes não tem tempo devocional, gente. Aí nós estamos tentando anunciar, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Sem o decidir para onde se inclina. Quando você decide se inclinar para a nova natureza e começa a entregar as disciplinas espirituais,
A graça, por isso que chamavam de meios da graça, vai fortalecer você. E pela graça, você vai poder subjugar a velha natureza. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Gabriela, se você puder vir com os músicos. Gente, nós vamos orar. E nós também vamos cantar, mas vocês vão ter que cantar baixo depois das 10. Eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento. Eu gostaria que você clamasse a Ele uma revelação maior, progressiva da graça transformadora. Esse é o momento que eu preciso te lembrar que minha missão aqui é te convencer a ler o livro, assistir o curso. Você que nos acompanha e nos assiste, deixamos esse QR Code o tempo todo. Estamos te dando acesso a um preço incrível, porque nossa visão não é comercial. Nós queremos colocar na sua mão uma ferramenta. Nós queremos ajudar você a vencer. E para isso nós precisamos entender melhor as Escrituras. E podemos entrar num lugar de tanta repetição, que isso aumente não a informação, mas a convicção. Hebreus 2 diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Não temos que ouvir só novidade, mas temos que pegar com mais firmeza, gerar mais convicção. Coloca a sua vida diante de Deus. Faça a sua oração do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, pedindo que o que Deus começou aqui não termine quando você sair. Nem a compreensão, nem o despertamento. Vamos orar clamando um toque de Deus. Eu creio num sopro de vida do Espírito Santo varrendo esse lugar. E mesmo vocês que nos acompanham à distância sendo tocados por Ele. O mesmo Espírito que soprou sobre aquela visão de Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. Eu creio que é uma provisão sobrenatural de santificação para mim e para você. Igual a que Isaías recebeu quando uma brasa foi tirada do altar e tocou a boca dele. E Deus disse, tua iniquidade foi tirada. Deus não mostrou o pecado do profeta para condená-lo, mas para aperfeiçoá-lo, para que depois ele pudesse ouvir, a quem enviarei, quem há de ir por nós, ele pudesse, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez nessa hora Deus esteja trazendo à tona pecados da sua vida, não para te condenar, mas para te aperfeiçoar, te chamando a um lugar de arrependimento, te chamando a um posicionamento de crescimento, e você pode corresponder com Ele aqui e agora. Meu Deus, nós clamamos pelo Teu sopro de vida, nós clamamos pelo Teu toque nas nossas vidas. Que aquilo que o Senhor começou nesse lugar não termine ao deixarmos essa reunião e essa conferência. Que nenhum de nós te trate como o interruptor de uma lâmpada a ser desligado, como a torneira a ser fechada. Não, Senhor. Manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Nós suplicamos a graça transformadora. Nós suplicamos a compreensão de interagir com a graça e usar a força capacitadora, que possamos ouvir hoje a Tua voz como aquela mulher apanhada de adultério. Eu não te condeno, mas ouvir também, vai, não peque mais. Abre os nossos olhos, dilata o nosso entendimento e a nossa compreensão, e capacita-nos para uma vida diferente e crescente de santificação. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que a transformação é de glória em glória, não é instantânea, mas ainda que paulatina, é progressiva. E nós queremos viver os próximos níveis, queremos subir os próximos degraus de glória, queremos viver, ó Deus, as novas etapas da transformação que o Senhor tem para nós. Toca-nos, Senhor, toca-nos. Fala com Deus, meu querido, do seu jeito, da sua maneira. A oração não tem que ser bonita, ela tem que ser sincera. Quando o Espírito Santo me disse para correr por todo o país, Ele me disse, não é apenas a abrangência da mensagem, nem o alcance de pessoas. O Senhor já tinha me dado essa ordem em 2019, e corremos toda a nação, dando um outro seminário. Aquele era de 3 horas, o impacto da santidade. Deus me disse, isso será um ato profético de que essa mensagem vai varrer a nação. De novo, nesse pós-pandemia, Deus me fez correr mais do que em 2019. E o que Ele tem dito ao meu coração, eu vou restaurar a plena verdade do Evangelho.
Colossenses. Colossenses 1:3, Paulo diz: damos sempre graças a Deus, desde que ouvimos da fé que vocês têm, do amor por todos os santos. Ele está falando da qualidade da fé. E diz: o evangelho cresce, frutifica entre vocês, como em todo mundo. Ele diz assim: desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O entendimento correto da graça é uma chave de frutificação. É o ponto de virada. Mas ele também diz: isso vocês aprenderam de Epáfras, fiel ministro de Cristo Jesus. Só ouvir sem entender não produz fruto. Jesus fala disso na parábola do semeador. A semente à beira do caminho, ele diz: esses são os que ouviram e não entenderam. Mas aquela que frutifica exponencialmente, ele diz: esses são os que ouvem e entendem. Não é ouvir e entender a palavra faz diferença. Mas Paulo está dizendo: vocês entenderam porque ouviram de Epáfras. E ele diz assim: fiel ministro de Cristo Jesus. Quando ministros fiéis ao Senhor que os envia, fiéis às Escrituras, fiéis à sã doutrina, comunicam a versão não mutilada, não distorcida, não fragmentada da graça de Deus, mas integral. Eles ajudam as pessoas a alcançar a plena frutificação. Porque todo esse esforço, quase 5 anos trabalhando nesse livro, porque gravamos o curso, porque estamos correndo a nação, porque Deus me fez perceber que Ele vai levantar um exército de Epáfras, de homens e mulheres que vão comunicar essa verdade. Eu falei para ele: eu quero cooperar contigo. Num certo sentido, eu estou tentando fazer o meu papel de Epáfras, ensinar outros sobre a graça. Mas eu falei para Deus: eu me disponho a correr como eu nunca corri, porque eu quero te ajudar a regimentar esse exército de Epáfras. A minha oração é que seja dito de nós, como foi dito dos Colossenses. O evangelho está crescendo e frutificando entre eles, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Eu não vim jogar pedra em você. Eu vim só tentar te empurrar para um lugar muito melhor. Eu gosto de uma frase de John Bevere, quando diz: santidade é a ponte que nos leva à intimidade com Deus. Ela não é um peso, ela não é um fardo, nem um fim em si mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela sua paciência, principalmente vocês que entraram por último, que não conseguiram chegar tão cedo por causa de horário de trabalho e enfrentaram ainda uma fila antes de entrar. A gente tentou fazer tudo isso para garantir que cada um de vocês saísse com os livros, que tudo funcionasse muito bem. Então, obrigado não só pelo seu tempo, como também pela sua paciência. Minha oração é que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.